Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 35 ao 38. O texto diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. Amém? Amém. Pode sentar. Aleluia, Jesus. Vou fazer apenas um pequeno comentário a respeito desse texto. Interessante a gente reparar no exemplo do nosso Senhor Jesus, que ele, levando a palavra, o texto de cidades, aldeias, e ia nas sinagogas. Então o nosso trabalho, a nossa missão de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus, não é para ficar dentro de quatro paredes. O texto nos diz que Jesus ia nas sinagogas e só pregava nas sinagogas. Mas o texto diz que Jesus percorria cidades e aldeias e também ia nas sinagogas. Ele não ia apenas onde tinha um ajuntamento de pessoas para ali cultuar, mas ele ia nas cidades e nas aldeias e também nas sinagogas. E assim devemos ser nós. A gente deve pregar aqui no ajuntamento de pessoas para cultuar, ou em igrejas, ou em sinagogas, seja lá onde for. Mas é bom a gente olhar para Jesus e ir nas cidades e nas aldeias. Pois o Senhor Jesus, o texto aqui relata que ele teve um sentimento interessante em relação às pessoas. Um sentimento de compaixão. E esse sentimento tem que arder dentro de nós em relação àquelas almas que não têm pastor, em relação às vidas que não têm pastor. Esse sentimento tem que arder dentro da gente, para então a gente ir nas aldeias, nas cidades, nas sinagogas. Mas isso só vai acontecer quando esse sentimento que Jesus tinha em relação às pessoas, em relação àquelas ovelhas ali que não tinha quem cuidar deles, isso só vai acontecer quando esse sentimento também brotar dentro da gente, que é um sentimento de compaixão. E aí Jesus, ele fala para os seus discípulos: a seara ela é realmente grande, mas poucos são ceifeiros, né? Poucos são os que trabalham. Então ele fala: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais ceifeiros para a sua seara. E isso nós também temos que estar fazendo sempre, rogando ao Senhor, pedindo ao Senhor. Aqui no Brasil a gente vive de maneira confortável, pois é muito fácil pregar, falar de Jesus, seja onde quer que for, mas existem lugares, países com regime fechado, em que se você falar o nome de Jesus, você é morto, você é perseguido. Existe aí mais ou menos 2.500 dialetos, aldeias, que não ouviram o nome de Jesus ainda. Precisa de ceifeiros, precisa de gente para trabalhar neste propósito. E a gente precisa rogar, a gente precisa pedir ao Senhor, porque às vezes nós não podemos ir a determinados lugares, mas nós podemos orar a Deus para pedir que Deus providencie e levante pessoas para fazer esse trabalho. A gente tem que rogar ao Senhor, a gente tem que pedir a Ele e buscar fazer esse trabalho de ir nas aldeias, ir nas cidades e ensinar
Aqui o Senhor ensinava, Ele curava, mas porque Ele tinha um sentimento de compaixão. E é esse sentimento que a gente tem que ter, isso tem que arder dentro de nós, para que então a gente tenha uma atitude de ir fazer esse trabalho e de rogar ao Senhor, de orar ao Senhor e pedir ceifeiros para que venham a seara, porque ela é muito grande. Amém? Amém.